Boa noite a todos. É um prazer estar aqui conosco hoje à noite. Todos que estão aqui na casa de Deus, vocês que estão assistindo em casa, certo? E nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade de estar na casa de Deus, poder louvar o nome, também abrir a tua palavra. Nosso tema hoje à noite, a responsabilidade pessoal. A responsabilidade pessoal. Convido você nesse momento para abrir sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Vamos começar a nossa leitura hoje à noite, no versículo 1, e vamos descer até o versículo número 13. Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18, versículo de 1 a 13. Peço sua gentileza, assim que essa passagem, vão ficar de pé, reverência da palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 18. Vamos estar lendo de 1 a 13. Para começar, a palavra de Deus diz o seguinte: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que tende vós que dizeis esta palavra acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo, e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher de seu próximo, nem se chegando a mulher na sua separação, nem oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando seu dinheiro a usá-lo, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando os meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, e contaminar a mulher do seu próximo, e oprimir aflito e necessitado, e praticar roubos, e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com o Sara, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerás, o seu sangue será sobre ele. Pai, nós entramos mais uma vez na tua santa presença, para te engrandecer, não somente por ser o Deus vivo, mas por ser o único e verdadeiro Deus. Pai, nós te agradecemos pela primeira parte dessa semana, pelo teu cuidado, tua providência e teu sustento. Mas, Pai, nós chegamos aqui não somente para te louvar e para te agradecer, mas também para te pedir que hoje à noite teu Espírito Santo esteja falando com nossos corações. Pai, ajuda-me a transmitir com simplicidade e com clareza a palavra de Deus,
para que a tua palavra vá ao íntimo de cada um e possa cumprir a tua vontade na vida de cada um que vai a ouvir hoje à noite. Mas nós pedimos que em tudo, somente o nome de Jesus Cristo seja exaltado. Pedimos todas essas coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar. É interessante essa passagem. Ezequiel, lembramos, ele está na Babilônia, certo? Ele está pregando para os cativos. Já foi levado uma parte, e a segunda parte foi quando levaram Ezequiel. Mas tem essa interrogação: puxa, por que nós estamos aqui no cativeiro? Aí Ezequiel, através da palavra de Deus que vem a ele, através de recursos didáticos, pedagógicos, ele vai tentando mostrar. Mas evidentemente, a chave dessa passagem está no versículo 1, este provérbio. Este provérbio significa que os pais comeram uvas verdes ou uvas amargas e o sabor passou, esse sabor azedo passou para seus filhos. Ou seja, o povo de Judá, esse lado na Babilônia, estão dizendo que estão sofrendo o julgamento por causa dos erros dos seus pais, e assim Deus está sendo injusto com eles. Agora, bem interessante, porque o que Ezequiel vai abrir aqui, eu peço desculpas, a leitura é muito comprida, mas Ezequiel vai tintim por tintim explicando o comportamento de pessoas. Ele começa com o pai e depois escreve o comportamento do filho. O que ele está querendo dizer é o seguinte: número 1, a responsabilidade pessoal, que cada um vai levar a culpa pelas suas próprias ações. Eu fui até o versículo 13. Então, quem nós vemos? Um pai justo, não foi? Que fez tudo certo. Aí veio depois um filho injusto, que fez tudo que era errado. E agora? Vamos descer agora no versículo número 14 e ver o que vai acontecer. Agora vamos falar sobre o neto. Entendeu agora? Pai, filho e agora seria o neto. Versículo 14 diz o seguinte: e eis que, se ele, o filho, gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os, não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os ídolos, os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo. Então ele vai dizer que ele não vai fazer o que o seu pai fez, vai fazer completamente a justiça. Então, o que vai acontecer com ele? No versículo 17: e o desviar do aflito a mão, e não receber o Sara em Demácia, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o que vai acontecer com ele? O tal não morrerá, pela maldade do seu pai, certamente viverá. Interessante, porque evidentemente isso está na lei de Judá, de Moisés, que Deus iria levar o castigo até a 4ª geração. Mas aqui ele fala também uma coisa que esclarece a responsabilidade pessoal. O pai fez certo e o filho fez errado. Só porque o pai fez certo não quer dizer que o filho tem carta branca, que tem cheque em branco. Ou seja, só porque você foi criado na igreja não quer dizer que você tenha salvação. É evidente que os judeus estão dizendo o contrário, que eles estão sendo culpados, pagando o preço pelos erros dos pais. Mas Ezequiel diz completamente o contrário. O pai foi justo, o filho foi injusto. Sequentemente, seguindo o pensamento dos judeus, então o neto seria o quê? O filho ruim. Iria seguir e levar a maldição, a maldade do seu pai.
Não foi isso que aconteceu. Deus esclarece através de Ezequiel: o tal não morrerá pela maldade do seu pai, o pai morrerá pela sua maldade. Cada um é responsável pelos seus próprios pecados. Deu para entender agora? Por quê? Esse povo está pensando: nós estamos sendo maltratados pelos pecados dos nossos pais. E é bem interessante se a gente lembrar que Jeremias está profetizando lá em Jerusalém, e ele está dizendo para o povo atual, e essas pessoas que foram levados para o cativeiro: vocês são pecadores, vocês são idólatras, vocês não têm obedecido à lei de Deus. Eles foram pessoas, a ganância, atrás do dinheiro, maltratando as pessoas. Então, o que Ezequiel está esclarecendo aqui: Deus não está sendo injusto, não. Vocês estão aqui por quê? Porque vocês pecaram. Vocês estão recebendo a consequência dos seus próprios atos. Bem interessante. Agora, veja o versículo 19, que vai dar um esclarecimento. Mas dizeis: por que não levará o filho à maldade do pai? Essa é a pergunta. Porque estão dizendo que eles estão levando a maldade do pai. Porque o filho fez juízo e justiça e guardou os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. E ele repete o que ele já falou no versículo 4: a alma que pecar, essa alma morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Agora, bem interessante, a gente precisa entender uma coisa aqui. Quando ele fala que ele vai morrer, é evidente que ele está falando mais do que a morte física. Ele está falando de uma morte espiritual. Vamos observar alguns versículos que falam sobre isso. Primeiramente, aqui em Deuteronômio 24:16, os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu pecado. Também aqui Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, o que isso tem a ver com tudo? Eu quero que você volte comigo agora para o início de tudo. Vai lá comigo no jardim de Éden. Lembra a situação? Aí está Adão e Eva, e eles tinham responsabilidade pessoal: não comer da árvore, não comer do fruto, certo? Agora, Eva comeu, ela deu para Adão. Então, dessa forma, Deus disse: se você comer, você vai morrer. Mas não era a morte física, mas a morte espiritual, que houve a separação entre esse casal e Deus, e consequentemente eles foram expulsos do jardim de Éden. Ou seja, eles foram responsáveis por suas próprias ações, e porque eles pecaram, nós também somos pecadores. Isso sim, nós recebemos a herança dos nossos pais. Amém? Não temos para onde correr, nós somos pecadores, e porque nós somos pecadores, nós vamos morrer se não houver uma mudança, se não houver algo que vai pagar por nossos pecados. Daqui um pouco a gente vai ver sobre isso. Mas é importante a gente entender que essa morte é por causa do pecado. Olha ainda aqui, Romanos 5:12, pelo que, como por o homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E por último, Tiago 1,15, depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado sendo consumado gera a morte. Então, o processo, nós pecamos, isso nos leva à morte espiritual. Agora,
Tendo dito isso, sobre responsabilidade pessoal, que o pai é responsável, filho, neto, cada um é responsável pelos seus pecados, e essa morte é uma morte espiritual, precisamos observar o segundo pensamento, que é uma escolha pessoal. Se você prestou bem atenção, nós vamos ver de novo aqui que o filho, em versículo 14, o neto, aliás, eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, ou seja, o pai, em primeiro lugar que vimos, a primeira pessoa mencionada que foi justo, depois seu filho teve escolha, não foi? Ele escolheu: eu não vou seguir nos passos do meu pai, eu não vou ser justo, eu vou ser ladrão, eu vou pecar, eu vou quebrar a lei de Deus, eu não quero. Deus deu livre arbítrio para os seres humanos, amém? Isto é uma demonstração do amor de Deus. Muitas pessoas pensam: se Deus nos amava, por que permitir isso, por que permitir aquilo? Deus poderia ter criado robôs e não der livre-arbítrio para ninguém, mas não foi assim. Adão e Eva tinham livre-arbítrio, escolhe: você vai me amar, vai me obedecer porque me ama ou não. E essa passagem reforça isso. O filho decidiu: não vou seguir, e o filho dele, ou seja, o neto do primeiro homem, disse, olhou tudo, olhou o pai que fez errado, acredito, olhou o avô que fez certo, e disse: não, eu vou fazer o que é certo, porque eu e você, nós temos uma escolha hoje à noite. Deixa eu dar um exemplo. Se esse pensamento era certo, eu seria um bêbado hoje à noite. Como assim? Porque ambos meus avós foram bêbados. Um morreu alcoólatra, morreu da bebida. Se esse pensamento, os filhos levam à maldição e as consequências dos seus pais, seus avós, eu seria um bêbado hoje à noite. Jamais eu seria um pregador da palavra de Deus. Mas porque eu tive escolha, porque meu pai, que foi criado com um homem que bebia também, tinha escolha. Minha mãe, que foi criada com uma pessoa que bebia, tinha escolha. Cada um tem uma escolha hoje à noite, por bem ou por mal. É uma escolha pessoal. Ninguém pode dizer: ah, eu sou assim porque meu pai, porque, puxa vida, minha mãe era essa pessoa assim, assim, assado. Não. Independente no lar que você foi criada, na situação que você foi criada, você e eu temos escolhas. Nós vamos servir e fazer a vontade de Deus ou não, amém? Porque senão, não tem escolha, também não tem responsabilidade. Meu pai era assim, você é assim também, seja o que Deus quiser e vamos embora. Não. Essa passagem desmente isso e disse: temos responsabilidade sim, temos escolha também. E eu e você, cada dia nós escolhemos: eu vou servir a Deus ou não. Só porque meu pai foi pastor, não quer dizer que eu vou ser pastor, não quer dizer que eu vou fazer o que está certo também. Eu tenho que escolher. Meus filhos, nossos filhos, você, eu, cada um tem que escolher o que vai fazer com a salvação e a palavra de Deus. Então, por último, olha aqui, observamos a responsabilidade pessoal, observamos a escolha, e agora número 3, a graça de Deus. Pastor, onde você vê a graça de Deus? É bem na cara. Pense sobre isso. Versículo 21 a 23. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o juízo, a justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Agora, ele tinha dito: Deus foi injusto,
Olha o que Deus disse aqui: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Disse o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta os seus caminhos e viva. Bem, você graça de Deus. Deus pode dizer: olhe, você foi ímpio, você foi um pecador, você fez que era errado, sinto muito, não vou perdoar seus pecados. E sabe uma coisa? Deus seria completamente justo nisso, porque nós pecamos. Deus não pecou, Deus não deu livre-arbítrio, Deus não deu escolha pessoal, nós que somos pecadores, Deus não teve obrigação, responsabilidade nenhuma de mandar Jesus Cristo. Ele não teve responsabilidade, obrigação nenhuma de, no jardim de Éden, matar uma ovelha e dar pele de ovelha para cobrir a nudez de Adão e Eva. Deus não teve responsabilidade. Adão não disse: porque você... Não, Adão e Eva pecaram. Mas vemos a graça de Deus, porque quando nós arrependemos dos nossos pecados e deixamos os pecados, Deus vai nos perdoar. Amém? Por isso, é a graça de Deus. Olha aqui ainda no versículo 27 e 28. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade, que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará esta a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Agora, desce comigo para o versículo 30. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Aí é a responsabilidade pessoal. O caso de Israel, disse o Senhor Jeová: qual é o convite da graça de Deus? Vinde, convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, disse o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e viver. Ó, graça de Deus. A casa de Israel, mesmo no cativeiro, lá na Jerusalém, dizendo: Deus está sendo injusto. E Ezequiel disse completamente o contrário. Deus disse: você tem escolha, você tem responsabilidade. Se você arrepender, se converter, eu vou perdoar, eu vou te dar um coração novo, um espírito novo, e você não vai morrer, porque Deus nunca desejou que nós fôssemos separados dele para toda a eternidade. Isso não era o almejo de Deus. Deus quer que todo mundo se arrependa e se converte, que aceite Jesus Cristo como seu único Salvador. Mas cada um tem uma escolha hoje à noite. E para nós que já somos salvos, nós também temos escolha. Não na questão de salvação, mas de andar em retidão diante do Senhor. Eu tenho, você tem, nossos filhos têm, cada um tem uma escolha. Ou eu vou servir a Deus, eu vou adorar Deus completamente, com todo o meu coração, ou, e abra a vírgula e por aí vai. Só porque não tem, porque isso, porque aquilo. Eu sou responsável, você é responsável, eu tenho uma escolha, e eu escolho Deus. E você, o que você escolhe hoje à noite? Quem você vai servir? Se nunca aceitou Jesus Cristo, escolhe arrepender de seus pecados e aceitar Ele. Olha esses últimos versículos aqui, Isaías 1:18. Vinde então e arguei-me, disse o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, que são na sua mente terríveis, elas se tornarão brancos como a neve.
ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como branca lã. Deus, com seu sangue, pode perdoar e purificar de toda injustiça. Ele falou isso, João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel de nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Olha aqui Isaías 55, versículos 6 e 7, o convite de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Pai, pela clareza que Ezequiel respondeu, com a clareza com a qual Ezequiel respondeu essa pergunta. Pai, eu clamo a Ti hoje à noite, que Teu Espírito Santo esteja aplicando a Tua palavra à vida de cada um, e que Tua vontade seja feita em cada vida. Pai, nós pedimos todas essas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar este hino. Por tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, quem do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou meu ser, conhecendo esse tão grande amor. Quem levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali
meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Amém. Pode sentar só um instante. Nós queremos agradecer ao nosso amigo que está nos visitando. É um prazer ter o Senhor aqui conosco. Seja muito bem-vindo em nosso meio, cada um que está nos visitando. Não se esqueça, hoje à noite eu quero pedir você, antes que a gente desliga, esteja orando por nossa irmã Miriam, no falecimento da sua cunhada, outros que estão doentes, que estão precisando de nossas orações. Quero encorajar você, pai, que está em casa, líder espiritual, chama a família e vamos orar uns pelos outros, não esquecendo, e se Deus assim permitir, domingo pela manhã estarei aqui na escola dominical com as pessoas da terceira idade, às 9 horas, entrarei em transmissão às 9h30. Que Deus te abençoe, boa resto da semana e boa noite.